Lucas 24. Nós vamos aqui para o finalzinho de Lucas, que fala da ressurreição de Jesus, mas não é bem isso que eu vou falar agora, mas faz sentido, que é o que aconteceu depois da ressurreição, o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos ficaram tristes com a morte de Jesus, abatidos e com medo, né? Porque eles sabiam que aqueles que mataram Jesus poderia também vir lhe matar. E quando Jesus ele encontrou Pedro pela primeira vez, e Pedro era um pescador, a Bíblia fala que foi no final de noite, pelo menos de manhã, começo do dia, e que Pedro e seus amigos eram pescadores e tinham passado a noite pescando, e disse... Jesus faz uma pregação e depois fala para Pedro. Ele tem que usar do barco de Pedro para se posicionar, para falar com a multidão. E depois ele chega e diz assim: ô Pedro, volta para o mar alto, vai pescar. E o Pedro disse assim: Senhor, a gente já pescou a noite inteira, mas nada pegamos. Ele falou: mas sobre a tua palavra nós vamos. E obedeceram e foram sobre a palavra. E pescaram uma grande quantidade de peixes. E ali era o momento de dizer assim: oba, vamos desfrutar disso agora. Só que naquele momento Pedro se sentiu indigno, porque ele disse assim: poxa, ele pensou, que poder Jesus tem, eu não sou digno de estar diante de um homem desse. Ele até se ajoelhou e disse para Jesus: ó, retira-se de nós, sou pecador, eu não mereço estar perto de ti. E Jesus disse: não, pelo contrário, agora você vai estar comigo todos os dias, porque a partir de hoje você não vai mais pescar peixe, eu vou te tornar um pescador de homens. Então Jesus chamou Pedro e ali aqueles companheiros que estavam com ele ali, que era o João, para o ministério. Depois Jesus também chamou Mateus, que estava cobrando impostos. E assim ele formou os discípulos e deu a missão e preparou eles. Durante o tempo que Jesus ficou com aqueles homens, Jesus ficou preparando eles para a pregação do Evangelho, para eles darem continuidade àquilo que Jesus trouxe. Mas quando Jesus morre na cruz, os discípulos esqueceram, e Jesus falou muitas vezes para ele que ele ia ser crucificado, seria morto e ressuscitaria, e eles esqueceram isso, e eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer. E quando Jesus ressuscitou, o primeiro encontro que ele teve foi com a Maria Madalena, e ele mandou um recado para os discípulos, dizendo, deixa eu ver se tem aqui, está aqui. Não chega a dizer, Lucas não chegou a falar do encontro aqui, que fala dos anjos falando com ela. Deixa eu ver, acho que Marcos.
Deixa eu pegar aqui o finalzinho de Marcos, essa ressurreição. Encontro Marcos 16, Jesus ressuscitou. A primeira pessoa que lá aparece é Maria Nazaré, Maria Madalena. Deixa eu ver se também, né, que conversa com o anjo. Apareceu primeiramente, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. Mas não é isso que eu quero. Acho que Mateus que vai dar mais ênfase nisso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui que eu queria. Na verdade, aqui não foi nenhum encontro com Jesus, foi o próprio anjo que falou para ela. Que ele diz assim, Mateus 28, versículo 6. Elas vão até o sepulcro, ela encontra ali os anjos. Aí diz assim, o anjo fala para ela, diz assim, versículo 5, pegar o versículo 5, diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis. Eis que vos tenho dito. Então, aqui nós vemos que nesse encontro aqui houve uma determinação que o anjo passou para ela e ela falou para os discípulos. Qual que era? Que eles ficassem lá na Galiléia, que Deus iria, ou que Jesus iria até eles. Só que aqui esses dois discípulos estão indo para onde? Para um lugar chamado Emaús. Por quê? Porque eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Então ele estava indo na direção errada. Quando a pessoa não crê na palavra de Deus, ela toma caminhos errados, direção errada. Aí esse discípulo, eu não vou ler tudo isso aqui, Lucas, eu só quero um versículo aqui, é isso que eu quero falar com você. Eles iam os dois conversando acerca de Jesus, caminho de Emaús. Jesus não iria lá em Emaús, Jesus disse que ia aparecer na Galiléia. Enquanto eles iam, Jesus apareceu para eles. Você que já tem intimidade com a Bíblia já sabe dessa história, né? E Jesus saiu conversando com eles, mas eles estavam tão tristes que eles não perceberam que era Jesus. E Jesus está junto com eles, falando com eles, até falando das escrituras, do que deveria acontecer com eles. Eles não estavam entendendo nada. Aí um versículo que é o que eu quero aqui. Deixa eu pegar aqui. Versículo, vou pegar aqui o 28, que eles
estavam andando ali, chegaram na aldeia. Ele diz, então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Isso aqui é Jesus que estava conversando com eles. E eles não estavam sabendo que era Jesus. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Versículo 30 diz assim, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. Mas ele desapareceu. Bom, é isso aqui que eu queria. Abriram-se os olhos. O pão, lógico que era o pão mesmo, né? Mas o pão, na Bíblia, simboliza que é a palavra. A palavra. Quando nós comemos do pão, que é a palavra, do entendimento da palavra, ela nos abre os olhos. E ela nos abre os olhos o quê? Para as coisas de Deus. E nós precisamos cada dia lutarmos. Lutarmos quer dizer buscarmos comunhão com Deus, nos alimentarmos desse pão que é a palavra, para que ela venha nos abrir os olhos e a gente vê que Jesus está perto de nós. E a gente também, porque quando os nossos olhos são abertos pelo pão que veio do céu, a palavra de Deus, que é o mesmo Jesus, Jesus e sua palavra são o mesmo, o que acontece? Se nós estivermos indo numa direção errada, vai nos levar para a direção certa, para o lugar que Deus quer que nós estejamos. Olha o que aconteceu. E abriu-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os que estavam com eles. Quer dizer, esses discípulos, você vê que os discípulos nem pertenciam ao grupo dos 12, eram outros que seguiam Jesus, até porque ele teve mais discípulos do que 12, né? Nós temos 12, foi escolhido como apóstolos. E um era o traidor, aí ficou 11. Mas veja bem, ele não deveria ter se ausentado de Jerusalém. Porque Jesus falou que era para ficar ali. O anjo mandou falar para as mulheres, fala para eles ficarem lá. É lá que Jesus vai buscar. Mas eles resolveram ir para um lugar, lá, uma cidade, uma aldeia chamada Emaús. Por quê? Porque os olhos deles estavam fechados para a verdade que Jesus tinha tanto ensinado a eles. Porque Jesus tinha falado o tempo todo para os discípulos de tudo que iria acontecer com ele e também que ele ressuscitaria. Ele falou muitas das vezes. Mas isso, na hora, isso é a questão. Na hora que você tem uma grande perda, às vezes teus olhos se fecham para as coisas de Deus, porque você começa a perceber só as coisas ruins, só as coisas negativas. Os discípulos viram Jesus ser preso, viram Jesus ser crucificado, ou pelo menos alguns estavam ali nem souberam, por fim morto e sepultado. Aí o que aconteceu? Eles se encheram de tristeza. E a tristeza fez com que os seus olhos se fechassem. Para quê? Para aquilo que Jesus tinha falado. O que Jesus tinha falado? Que ele ia ressuscitar. Aí então também, eles já buscaram uma outra direção, outro caminho. Ao invés de ficar no lugar que ele deveria, que ele falou, vocês ficam, eles foram para outro lugar. Isso aqui, levando logicamente
fazendo aqui uma comparação, é o que acontece conosco quando nós não estamos nos alimentando do pão que é a palavra. Aí nós começamos a pegar a direção errada, ir para o lugar errado, para as coisas erradas. Porque quem vai nos abrir os olhos para enxergar o caminho certo, a direção certa, é a palavra de Deus. É o pão que Jesus nos dá. O pão que Ele nos deu é a palavra. A gente tem que estar guiado por ela. Nós temos que cada dia buscar para que os nossos olhos sejam abertos por Jesus. E Ele vai abrir os nossos olhos dentro dos seus ensinamentos para nos mostrar a direção que nós devemos seguir. Se a gente não estiver atento ao que Ele fala, nós vamos andar na nossa própria direção, às vezes achando que aquela direção é a certa, mas pegando o caminho do erro. E eu quero falar, eu falei agora, né? Quando Jesus parte o pão, abre seus olhos, vê Jesus, vê que Jesus ressuscitou, que Jesus está ali. Quantas vezes diante das lutas nossos olhos se fecham para isso? A gente começa a esquecer que Jesus está vivo para nos ajudar, para nos abençoar. Quantas as vezes? E precisamos correr para a palavra, comer desse pão que é a palavra, para que os nossos olhos sejam abertos, e aí a gente se levanta e reanima. Não, espera aí, Deus está comigo. E busque viver e pegar a direção que Deus tem para nós, para a nossa vida. Só que o perigo é quando nós não vamos para o pão que é de Deus. Porque da mesma forma que Jesus, Ele nos abre os olhos com a palavra, o diabo também, quando a gente está distraído, ele quer nos abrir os olhos. E o diabo, ele quer nos abrir os olhos para só vermos coisas ruins, coisas erradas, coisas negativas. A primeira coisa que o diabo faz quando ele abre o olho de uma pessoa é para mostrar que Deus não é bom. Você quer ver isso? Quando os olhos da pessoa se abrem, não pela direção de Deus, mas pela direção do diabo. Gênesis. Deixa eu encontrar aqui que eu passo. Capítulo 3. Gênesis 3. E o diabo às vezes ele traz uma verdade, mas para te levar para o erro. Uma verdade que você não precisa. Que Deus sabe que aquilo não é bom para você. Mas o diabo diz, não, Deus não é tão bom não. Se Ele fosse bom, Ele te daria isso. Se Ele fosse bom, Ele deixava você ver isso aqui. Só que às vezes Deus, Ele retém algo de nós, porque Ele sabe que aquilo vai ser para o nosso mal. Você quer ver uma coisa? Todo mundo conhece aqui, é a tentação e a queda. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você veja bem que o diabo tem uma artimanha. Ele pega uma verdade, mistura com a mentira dele e faz a mentira dele ser verdade. Deus não tinha dito nada, mas não tinha dito nada, que não era para comer nenhuma da árvore. Mas o diabo já leu, você não comer nenhuma. Ele te privou de tudo. Ele não é bom não. Se engana não. Ele fez isso levando a mulher contra Deus, e às vezes se nós não estivermos atentos, Ele nos leva contra o Evangelho. Aí diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher disse: não é bem isso não. Uma coisa também, quando nós estamos atentos a Deus, aí começamos a dar ouvido ao que o diabo diz. O diabo ele tem uma artimanha de mostrar que ele tem a razão. Aí ele disse assim, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha o que ele coloca aqui no coração da mulher: uma certeza que o que Deus falou não é verdade, não vai acontecer. Certamente não morrerás. Aí vem: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Irmãos, o diabo estava mentindo aqui, que os olhos do homem seriam abertos, e que ele seria como Deus, sabendo do bem e do mal. Isso é uma mentira? Não, não é uma mentira não. Olha só o versículo 22, depois da queda do homem, que Deus diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então o diabo não estava mentindo. Depois eu vou mais para lá, mas vamos voltar aqui onde eu comecei. Então veja bem, mas o que o diabo fez aqui? O diabo estava querendo que os olhos da mulher fossem abertos para enxergar que Deus não era bom, que Deus estava privando eles de algo muito bom. E às vezes tem coisas que nós achamos que é muito bom e não é bom para nós. Não é bom. Deus sabe que não é, porque vai servir para nos derrubar espiritualmente. É por isso que Deus disse: não come. Aí o diabo disse: não, ele está enganando vocês, não é bem assim, vocês não vão morrer. E realmente a mulher comeu e disse: não morri não, o marido come também, o filho morreu. O diabo estava certo, Deus estava errado. Até hoje o diabo age dessa maneira. O diabo vai sempre tentar mostrar para você que o evangelho está errado, e que as coisas que ele implantou na sociedade, no mundo, está certo. Aí ele diz, né? Porque sabe que no dia que deles comerem, abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, meu irmão, as coisas do mundo são agradáveis aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento, meu irmão, quem não quer ter entendimento? Se tem uma coisa que o ser humano corre atrás, é buscar compreender as coisas, principalmente as coisas que ele não entende. Isso é bom para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos. Olha só isso aqui. O diabo disse: o dia que você comer, vai abrir os teus olhos. Foram abertos. Os olhos foram abertos. De ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Qual foi os olhos do homem aqui aberto, do homem, da mulher? O que foi que eles perderam aqui? A inocência. Não tinha maldade neles, não tinha malícia, estavam os dois nus, mas não existia a maldade de ficar envergonhado um do outro. Na hora que eles comeram, os olhos se eles perceberam, aí veio o quê? Caiu a inocência, acabou a inocência deles. E é isso quando a gente não deixa que a palavra de Deus nos abra os olhos. Aí o diabo vem com as suas artimanhas, com as suas lógicas, e ele abre os olhos para você perder a inocência.
E você aí começa a enxergar só coisas ruins. E você vai ver até, vai se encher de razão, porque o diabo vai dizer, tá vendo? Não é bom não, isso aqui não é bom. Até hoje você vê isso acontece muito. Quando a pessoa não anda na palavra, olhando na palavra, em relação à igreja, ele só vê coisas ruins. O que tem de gente usada pelo diabo para só mostrar coisa ruim da igreja para você. Eu fico olhando, acompanhando os programas, e eu vejo Deus abençoando, pessoas dando testemunho. O mundo não vai isso. Agora, se você abrir a internet, for procurar coisa de igreja, só encontra gente malhando, dizendo coisas, inventando, abrindo teus olhos para que você não permaneça na igreja, você saia da igreja, dizendo, olha, isso aqui está assim. Que você perca a sua inocência. Ah, pastor, mas igreja não tem falha? Não tem. Igreja é homens, e onde tem homens, acaba falhando. Mas onde se faz a obra de Deus, tem muita coisa boa para a gente crer e ser abençoado. Se você estiver sendo guiado dentro da igreja pela palavra de Deus, a palavra vai te mostrar as bênçãos. Agora, se for o diabo estiver abrindo seus olhos, o diabo só vai te mostrar coisa ruim, que é para você sair. Você vai perder sua inocência mesmo. De repente você vai se sentir tão cheio de si, que de repente você vai se tornar um perseguidor da própria igreja. Não, mas você está na igreja porque eu fiquei sabendo isso e isso, aquilo, que é assim, assado. Ao invés de você ganhar pessoas para o evangelho, você vai estar tirando, que é o que a gente vê muitas das vezes. Quer dizer, é quando os olhos são abertos pelo diabo, só enxerga coisa ruim. Primeira coisa, perde a inocência. E a inocência é complicado quando se perde, porque eu escolhi aqui duas partes que falam de inocência, da importância da inocência. A primeira que eu quero ler com você está em Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Você já conhece a história? Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele desobedeceu um edito do rei, que justamente as pessoas fizeram, por inveja de Daniel, convenceram o rei de fazer uma lei de quem orasse a Deus, ou a qualquer Deus, seria jogado na cova dos leões. E o Daniel tinha por hábito, todos os dias, orar 3 vezes a Deus, e ele continuou orando. Ele não desistiu não, sabendo mesmo que um decreto de morte. Aí o que aconteceu? Os camaradas tinham armado a armadilha, foram lá para o rei e disseram, ele está desobedecendo, joga ele na cova dos leões. E o Daniel foi jogado. E ali naquela cova dos leões, depois nós vemos que aconteceu com outras pessoas. Quando jogava o camarada lá, o camarada não conseguia nem chegar embaixo, porque os leões já estavam pegando o camarada e estraçalhando. Só que o Daniel ficou lá uma noite inteira. E no outro dia o rei, que quando descobriu que aqui tinha sido uma armadilha e gostava de Daniel, ele foi em busca de Daniel, numa mínima esperança, de não, Daniel, lá de fora gritando, será possível que o teu Deus te livrou da força dos leões? E qual foi a resposta de Daniel? Daniel 6, 22. 6, 22. Olha só. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Então não foi à toa que Deus livrou Daniel. Isso aqui é uma lição para nós muito grande, para que em qualquer situação que nós enfrentamos,
que Deus nos encontre em nós inocência. E por isso que Deus disse, Jesus nos ensinou, que quando alguém nos perseguir, a gente orar pela pessoa. Quando alguém nos maltratar, falar mal de nós, a gente falar bem. Por quê? Porque às vezes você está sendo injustiçado. E Deus, você como filho, filha de Deus, Deus ele quer tomar a frente da tua causa e fazer justiça. Só que às vezes você fez coisa que não vai ser encontrado inocente diante de Deus. Aí Deus não vai poder agir. O Daniel era inocente. Não só como porque foi julgado, mas porque se você olhar, quando o Daniel soube daquele edito, o Daniel continuou orando. Ele não ficou falando mal, criticando, berrando, xingando. Ele não ficou fazendo nada disso. Ele continuou orando. Ele continuou buscando a Deus. Então não tinha nada. Aqueles homens condenaram um inocente. Isso aqui nos leva ao exemplo de Jesus. Ele foi preso, as pessoas ali acusando de tudo que não presta, e ele calado. A melhor hora nesse momento é calar. Pegar o exemplo de Jesus. E disse que ele se calava e clamava cada dia mais a Deus. Ele sabia que Deus iria fazer justiça. E o fez. Então ele diz assim, deixa eu terminar o versículo. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, e não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, homem, não tenho cometido dele tal. Estou inocente. Outra coisa, inocência, ainda na inocência. Lucas 18, 17. Aqui já entra a salvação. Lucas 18, 17. Jesus disse assim, que ele estava ensinando, levar a nossa criança, e ele diz assim, em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus, como um menino, não entrará nele. Qualquer que é. Qual é o exemplo aqui do menino? Inocência. Ele não receber com inocência, coração inocente, estiver cheio de coisas, malícia, maldade, ele disse, não vai entrar. Para a gente ter. Voltando lá a Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos, versículo 7, conheceram que estava nus, e cozeram folhas, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se. Isso aqui é uma coisa séria, né? A pessoa, quando ela não está comigo, ela se esconde de Deus. Se esconde de quê? Se esconde da palavra. Ela não quer ouvir a palavra que tem a dizer. Não, não é por aí não. Então se esconderam de Deus. Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aí Deus os chamou, eles se esconderam. Depois Deus trata com eles, pergunta por que fizeram aquilo. E não é porque estamos nus, é vocês comerem da fruta, né? Comeram. Conseguiram o que queriam? Conseguiram, os olhos estavam abertos. Agora estavam espertos, conhecendo o mal, igual a Deus. Conhecemos o bem e o mal. Antes eles eram inocentes, conheciam só o bem. Por isso que a Bíblia é bem clara quando ela diz que nós devemos ser simples no mal.
Mas nós devemos buscar conhecimento do bem. O bem é a palavra de Deus, o bem é o que Deus pode fazer por nós, o bem é a vontade de Deus. O mal não adianta. Só que o ser humano tem uma mania, o diabo plantou isso no coração do homem. Não sou bobo. Eu quero ser esperto, tenho que saber das coisas. Não tem coisas que é melhor nem saber, nem ir atrás. Nem ir atrás. É melhor ser um bobinho.